irmãos, a paz do Senhor, sou Gabriel Silva e nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo hoje, esclarecendo uma dúvida que surgiu no meio dos cristãos devido à ênfase sobre esse assunto. Referente ao texto de Malaquias, capítulo 3, versículo de número 11, ao polêmico devorador que é citado por Malaquias. Existem muitas interpretações a respeito desse assunto e existem pregadores e pastores dizendo que este devorador se trata de um demônio. E o que eu quero esclarecer neste vídeo é essa seguinte questão: será que de fato o texto de Malaquias capítulo 3, versículo 11 está falando de um demônio? Será que é isso que o texto está nos ensinando? Eu peço que, se você deseja tirar essa dúvida, tome a sua Bíblia em mãos, abra ela comigo em Malaquias capítulo 3, versículo 11, e vamos esclarecer essa dúvida de forma bem simples. Capítulo 3, versículo 11, diz assim o texto sagrado: E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, não precisa de muito conhecimento teológico para entender que o texto não está falando de demônio que devora as finanças, coisíssima nenhuma. O texto está falando de uma espécie de inseto que Deus enviaria por maldição do descumprimento da lei do dízimo, que era para Israel no período do Antigo Testamento. Eles estavam descumprindo e por conta disso Deus iria enviar esses devoradores que se tratam de insetos, gafanhotos, que devastavam as plantações naquela época. Mas o texto não está falando de demônio. Isso é uma interpretação infiel ao texto sagrado. É alegorizar um texto que não está falando em gênero de alegoria. Isso aqui é uma narrativa, isso aqui é um gênero profético, é um oráculo profético que Malaquias está transmitindo para o povo. E deixar de dizer que isso aqui é maldição para os cristãos que não contribuem com dízimo. Queridos irmãos, eu acredito que a Bíblia Sagrada não entra em contradição. Eu quero também ressaltar que eu não estou aqui desfavorecendo o dízimo, nem tampouco gravando esse vídeo sendo contra o dízimo. Não, eu acredito no dízimo sim, como uma forma de contribuição, mas não como lei. E também não acredito que o dízimo, os que não contribuem com o dízimo são amaldiçoados. Os cristãos, friso bem aqui entre aspas, os cristãos que não contribuem com o dízimo são amaldiçoados. Porque senão a Bíblia estaria entrando em contradição, coisa que a inerrante palavra de Deus jamais faria. A palavra é de Deus, portanto Deus ele não se contraria. Se nós disséssemos que os cristãos iriam sofrer maldição, como o povo de Israel sofreu pelo descumprimento do dízimo, nós teríamos um grande problema com o que Paulo escreveu divinamente inspirado pelo Senhor. Sem contradição, nós teríamos um grande problema com aquilo que o apóstolo Paulo falou em Gálatas capítulo 3, versículo de número 13. Preste bem atenção no que diz o texto sagrado. Nós acreditamos que a Bíblia não se contradiz, que a palavra de Deus não se contradiz. Então, se os cristãos são amaldiçoados por não dizimarem, o que dizer de Gálatas capítulo 3, versículo 13, onde Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Queridos irmãos, o texto sagrado de Malaquias não pode ser aplicado para a igreja de forma literal. Dizermos que o demônio que devora as finanças, a maldição sobre os cristãos, é contrariar as Escrituras, é contrariar a palavra de Deus. Esta é uma interpretação infiel do texto sagrado. Portanto,
O que Malaquias está falando são de insetos que iriam a devastar as plantações daqueles que não contribuíam com o dízimo para a sobrevivência dos sacerdotes, dos levitas, que faziam o trabalho no templo daquela época. E nós não podemos de forma nenhuma alegorizar esse texto e fugirmos do que o próprio texto está dizendo. O texto fala de campo, o texto fala de terra, portanto, o texto está falando de algo físico, algo material e não algo espiritual. O único devorador que nós devemos ter cuidado chama-se pecado. Este sim consome a nossa alma, consome a nossa vida e é com ele que nós devemos ter muito cuidado para não sermos atingidos. Eu acredito que esse vídeo tenha esclarecido muito a sua mente, então peço que você compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Que Deus abençoe.